Quantas vezes você já olhou para o que tem em mãos e achou que era pouco demais? Quantas vezes a sua própria voz te disse que era impossível? Que Deus não poderia fazer algo grande com algo tão pequeno e simples? Foi exatamente assim que tudo começou naquele dia memorável. Um dia em que 5 pães e 2 peixes se transformaram em alimento para milhares. Uma história que nos ensina que nas mãos certas, o pouco se torna mais do que suficiente. A cena era de tirar o fôlego. Um campo vasto, o sol começando a descer no horizonte, pintando o céu com tons dourados. Mas em meio a essa beleza, havia uma necessidade urgente. Eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Uma multidão imensa, que tinha seguido Jesus para ouvir suas palavras de vida. Agora, o dia chegava ao fim, e a fome e o cansaço começavam a tomar conta de todos. Os discípulos, com a melhor das intenções, mas com uma visão limitada, se aproximaram de Jesus e sugeriram: Senhor, despede a multidão para que possam ir às aldeias vizinhas e procurar algo para comer. A lógica deles era compreensível, mas a resposta de Jesus foi um convite à fé. Dai-lhes voz de comer. Imagine o espanto dos discípulos. Como eles poderiam alimentar tanta gente? Eles olharam ao redor, procuraram entre a multidão, mas a escassez era evidente. Foi então que, em meio a tantos, um pequeno gesto de generosidade brilhou. André, um dos discípulos, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Era quase nada. Um lanche modesto, talvez tudo o que aquele menino tinha, mas era o que ele estava disposto a entregar. E naquele gesto de entrega residia o potencial para o extraordinário, porque nas mãos certas, o que parece insignificante pode se tornar a semente de um milagre grandioso. O pouco, quando entregue com fé, se torna extraordinário. Jesus, com seu olhar de compaixão infinita, não viu a escassez, mas a oportunidade. Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Ele não reclamou, não pediu mais, não questionou a pequenez da oferta. Em vez disso, ele ergueu os olhos ao céu e deu graças. Pense nisso por um momento. Antes do milagre, houve gratidão. Jesus agradeceu pelo pouco que tinha em mãos, ensinando-nos uma lição poderosa sobre contentamento e fé. Ele abençoou aquela oferta simples. E nesse ato de gratidão, o poder do céu foi liberado. Ele nos mostrou que a abundância não começa com o que temos, mas com a forma como vemos o que temos. E então, o milagre se desdobrou diante dos olhos de todos. Jesus partiu os pães e os deu aos discípulos, que começaram a distribuir à multidão. E, à medida que eles distribuíam, o alimento não acabava. As cestas, que deveriam se esvaziar em segundos, permaneciam cheias. Mão após mão, pão após pão, as mãos de Deus estavam multiplicando o impossível. A fome deu lugar à saciedade. Os rostos preocupados se transformaram em sorrisos de alívio e admiração. Todos comeram. Todos ficaram satisfeitos. E o mais incrível, depois que todos estavam alimentados, os discípulos recolheram os pedaços que sobraram e encheram 12 cestos. A provisão não foi apenas suficiente, foi abundante. Naquele silêncio que se seguiu, enquanto a multidão descansava em paz e as crianças riam, uma verdade profunda foi revelada. Aquele menino que timidamente ofereceu seu lanche descobriu algo que muitos de nós levamos a vida inteira para entender quando entregamos o pouco que temos nas mãos de Jesus. Ele faz o muito acontecer. A verdadeira fé não está em ter tudo sob controle, mas em entregar o controle a Ele. A fé começa exatamente onde a nossa capacidade termina. Aquele menino não apenas alimentou uma multidão, ele participou de um milagre que ecoaria pela eternidade. Mas a multiplicação dos pães e peixes não foi apenas sobre matar a fome física. Era uma lição espiritual profunda, um sinal que apontava para uma verdade ainda maior. Mais tarde, Jesus explicaria o significado
daquele milagre. Ele não estava apenas preocupado com o estômago vazio do povo, mas com a fome da alma. Ele queria ensinar sobre a completa dependência dele. Ao saciar a fome do corpo com pão terreno, ele estava se revelando como a única fonte de satisfação verdadeira e eterna, declarando: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa mensagem atravessa os séculos e chega até nós hoje, com a mesma força e relevância. Talvez o seu pouco seja um talento que você acha pequeno, um recurso limitado, uma fé abalada ou uma esperança que parece estar se esgotando. Hoje, o mesmo Jesus que multiplicou os pães continua operando milagres. Ele multiplica a esperança no coração cansado, multiplica a fé no meio do deserto da incerteza e multiplica o amor onde há escassez e divisão, porque ele continua nos fazendo o mesmo convite, a mesma promessa. Eu sou o pão da vida. Entregue a ele o que você tem. A lição final é esta: a multiplicação não está apenas nas mãos de Deus. Ela começa nas nossas mãos que se abrem para entregar. Quando você entrega o seu pouco, ele transforma. Quando você confia, ele multiplica. Não subestime o poder de um pequeno ato de fé. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém e se inscreva no canal Palavra do Infinito, onde a fé encontra propósito. Fique com Deus.